Conhece a série de livros do Percy Jackson? Já ouviu falar no personagem Nico D'Angelo? Então se prepara, se segura aí na sua cadeira, pega seu almoço e seu suco, porque hoje eu vou te contar a história completa desse personagem assim que é tão icônico e tão querido por todos os amantes de Percy Jackson do mundo todo. Oi, trouxos e trouxas de todo o Brasil! Eu sou a Vanessa Alves e bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de Conhecendo o Personagem deste canal. Nós vamos iniciar o Conhecendo o Personagem com esse personagem que é tão querido, lindo, maravilhoso e que tem uma história de vida incrível, que é o Nico D'Angelo. O Nico D'Angelo é um semideus, filho de Hades, irmão mais novo da Bianca D'Angelo e meio-irmão da Hazel Levesque. E hoje eu vou apresentar aqui pra vocês a história desse personagem. E se você gosta de vídeos sobre Percy Jackson, eu não sei o que você tá fazendo assistindo esse vídeo sem se inscrever nesse canal, gente, é sério. Aqui nesse canal tem muito vídeo de Percy Jackson. Eu adoro Percy Jackson, eu sou fã aqui, nata. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nesse canal a gente tem vídeo de segunda e de sexta, toda semana, pontualmente, não faltam vídeos, meio-dia, segunda e sexta, anota aí. O Nico D'Angelo, ele nasceu na Itália, antes da Segunda Guerra Mundial, assim como a sua irmã Bianca D'Angelo. O nascimento deles aconteceu antes dos três grandes, né, Poseidon, Zeus e Hades, fazerem um pacto de não terem mais filhos, pelo menos não com mortais. Pra quem não sabe, o motivo desse pacto foi que houve uma profecia onde os três grandes deuses sabiam que um filho de um deus, os três grandes, com uma mortal, poderia arrasar o Olimpo de uma forma um pouquinho ruim. Mas se você quiser, a gente fala um pouquinho sobre as profecias em um outro vídeo. E eles decidiram ali fazer aquele pacto, fechar eles três e falar, ó, não vamos ter mais cria, chega, vamos fechar a fábrica. Só que isso aconteceu um pouquinho depois aí do nascimento dos D'Angelo. Mas mesmo assim, Zeus, um homem muito vingativo, tentou matar as crianças D'Angelo, tanto o Nico quanto a Bianca, jogando um raio no hotel que eles estavam hospedados. Porém, acabou pegando só na Maria, que é a mãe deles, e ela acabou morrendo. E o Hades ficou muito puto com Zeus. E apesar de tudo, o Hades foi o único dos três grandes que conseguiu manter o juramento. Porque Poseidon ali teve o Percy, né? E o nosso querido Zeus teve a Thalia e o Jason. Ou seja, a Hades aí, como sempre, cumprindo seu papel de o melhor dos olimpianos. Só que, galera, Hades ficou tão puto com essa situação toda que Zeus simplesmente chegou e matou a mulher que ele tava afim, né? Que ele tinha 2 filhos pra criar. E ele pegou e foi lá e amaldiçoou o oráculo. Ele basicamente amaldiçoou dizendo que o espírito do oráculo ia ficar ali no corpo daquela receptora pro resto da vida, até o fim dos tempos. O pobre do oráculo não tinha nada a ver com aquela história, né? Ele só tava notificando ali o que as vozes estavam dizendo pra ele. E então, pra proteger os seus filhos, o Hades pediu pra uma fúria dele levar os dois lá pro Cassino Lotus. E lá no Cassino Lotus, vocês já pelo menos assistiram um filme, sabe, né? Que Cassino Lotus, o tempo passa um pouquinho assim, sem a gente saber. Estima-se que o Nico e a Bianca passaram mais ou menos em torno de 70 anos lá no cassino. É, muito tempo. Nico Vovô parte 1. Mas depois o Hades resolveu tirar eles dois de lá e mandar pra um internato, assim, uma escola militar. E é aí que a gente conhece os dois personagens. A partir do terceiro livro, A Maldição do Titã, da primeira saga, que é a saga dos Olimpianos. O Nico e a Bianca, eles são encontrados lá naquela escola militar pelo Percy, a Annabeth, o Grover e a Thalia numa missão que eles estão ali pra achar os semideuses. No meio ali da missão, deu errado ali, apareceu uma Mantícore. E as caçadoras de Artemis apareceram ali pra ajudar, mais ou menos, né? E conflitar ali com a Thalia, como sempre. Só que a busca delas ali deu um pouquinho errado e acabou com a Annabeth caindo de um penhasco. E o Percy, obviamente, não queria que a Annabeth caísse do penhasco. E eles foram numa missão atrás dela. Na verdade, pra ser mais exato, eles voltaram pro acampamento Meio Sangue, disseram o que aconteceu. E eles decidiram que iam criar uma missão, o
qual o Percy não foi escolhido e foi enxerido, como sempre, onde a Bianca, que é a irmã do Nico, foi escolhida pra ir na missão, e no meio da missão a Bianca acabou virando uma caçadora. Na verdade foi bem no começo da missão, ela nem pensou muito e já virou caçadora. E pra você que não sabe o que as caçadoras representam, as caçadoras são meninas que são seguidoras de Artemis, né, de Artemis, que tem a bênção dela ali, que se juntam jurando lealdade a Artemis, castidade, que não iriam ter relações com nenhum homem, nem nada, até porque ela é uma deusa casta, ela não tem filhos. E em troca disso, a pessoa ali, as meninas ganham a imortalidade ali eterna, caso ela não morra em batalha. Um detalhe também importante de dizer, por que as caçadoras foram envolvidas nessa missão? O motivo pelo qual elas foram na missão foi porque a Artemis tinha sumido e ela tava ali com a suspeita de ter sido sequestrada pelo Crono. Antes de todo mundo ali sair na missão e o Percy ir escondido depois, quando o Nico vê que o Percy realmente vai escondido, que ele quebra as regras, ele é muito louco mesmo, o Nico diz pra ele a seguinte frase: e guardem bem ela porque ela é muito importante. Promete que vai cuidar da minha irmã pra mim? E o Percy, sem saber ali do custo que essas palavras iam ter, promete. E como essa história é a história do Nico, durante ali todo o livro da Maldição do Titã, o Nico fica ali no chalé de Hermes, né? Ele é apenas um menininho de 9 anos, apesar de ter mais de 70 anos. Gente, eu não achei aqui quantos anos o Nico tinha na Maldição do Titã. Por favor, comenta aqui embaixo. Mas ele era um menino bem novinho, bem criança. Ele devia ter ali entre uns 9 e 11 anos. E ele tinha uma coleção de mitomagia, que eram os bonequinhos ali da mitologia grega, né? Que ele colecionava e ele adorava brincar com aquilo, era a vida dele. E por que isso é importante? Porque ao longo da missão, a irmã do Nico, ela acaba falecendo, porque ela viu um bonequinho que tava faltando na coleção do Nico, que inclusive era o bonequinho de Hades. Detalhe que nenhum dos dois sabia que eles eram filho de Hades, viu, galera? Inclusive foi por isso que o Nico tava ali no chalé de Hermes. E provavelmente ele ia continuar ali quando ele soubesse que era filho de Hades, porque não tinha um chalé pra Hades. A Bianca, a irmã dele, acabou morrendo por conta desse bonequinho, né, que ela tenta pegar pra ele, só que ela tá ali no lixo de Hefesto e ele não gosta muito que mexe nas coisas dele. Automaticamente, quando você tenta roubar alguma coisa daquele lixo, vem um monstro gigante pra cima de você. E a Bianca acabou se sacrificando por todos ali, para que dê tempo que eles continuem a missão dele. Enfim, tudo aconteceu lá, que não importa, porque a história aqui é do Nico. E quando o Percy lá chegou com a Annabeth e tudo mais pra contar pro pessoal lá no acampamento meio sangue o que aconteceu, o Nico simplesmente surtou e invocou ali alguns esqueletos, que normalmente só os titãs conseguiam fazer isso. Então ele mandou os esqueletos pra longe e criou uma cratera no chão que ficou até o final ali de todos os livros e correu pra floresta como se não houvesse amanhã, sumindo assim e ficando desaparecido por vários dias. E naquele momento, minha galera, todo mundo já sabia de quem era o único deus capaz de convocar esqueletos, era Hades, né? Agora vamos para o livro A Batalha do Labirinto, que é o próximo livro. Nesse livro, o Nico ainda tá muito bravo com o Percy, porque ele não cumpriu a promessa de proteger a irmã dele. E ele tenta loucamente invocar a Bianca de tudo quanto é forma, fazendo uns ritual doido e tentando invocar ela com comida, tipo McLanche, e bebida, tipo Coca-Cola, tipo E nessa tentativa de invocar a Bianca, ele conhece ali um amigo fantasma que fica falando no ouvido dele: isso, faz isso, vai certo, tá certinho, viu? Continua. E a Bianca, mesmo como um fantasma, né, porque ela é filha de Hades e tudo mais, ela tem os privileginhos ali da morte. Depois ela vê que o Nico não tava desistindo, ela foi até ele e disse pra ele parar, que ela tinha que descansar ali, que ela tinha que morrer mesmo, era isso. Que a culpa não tinha sido do Percy, que a culpa foi dela mesmo, porque foi ela que tentou pegar o brinquedo. E depois dele ouvir a versão ali dela, a verdade dela, ele volta ali dentro do labirinto, né, que é onde basicamente ocorre 60-70% dessa história, e lá dentro ele encontra o Percy de novo, e a gente só vê ele quando a gente encontra o Percy, porque o
Percy é protagonista, né? Então, ou o Percy sonha com ele, ou o Percy encontra ele, e aí a gente sabe o que tá se passando. E quem influenciou basicamente esse encontro dele com o Percy foi aquele fantasma que eu disse que ficava cochichando assim no ouvidinho dele. O fantasminha basicamente fez entender que o Percy tava em perigo lá na oficina do Dédalo, né? Só que na verdade era uma mentira. Quando ele chega lá, ele vê que era uma armadilha, que ele foi capturado e que na verdade ele tava tentando ressuscitar o criado dele ali, né, galera? Então, naquele momento, o Nico, que tava um pouquinho revoltadinho, ele se junta ali à galera e luta pela primeira vez contra Cronos lá, né, no corpo do Luke. E naquele momento, ele descobre que tem algumas habilidades com controle de fantasmas também. E um detalhe é que ele também se revela como filho de Hades para Cronos. Chegamos agora ao último livro dessa primeira saga, que é O Último Olimpiano. Desde a Batalha do Labirinto, o Nico descobre um plano que pode dar vantagem para os deuses ali na guerra contra os titãs. E aí ele fica ali no ouvido do Percy pedindo para ele fazer aquilo, para ele tentar, porque vai que dá certo, né? Porque até então todo mundo achava que o Percy era o menino da profecia. E isso, galera, o Nico tentou convencer o Percy desde lá do final da Batalha do Labirinto, viu? Quando ele fez mais ou menos ali as pazes com ele e decidiu que ia lutar também contra Cronos. Inclusive tem uma cena muito fofinha do aniversário do Percy, onde tem o bolo dele de aniversário e tudo mais. E o Nico, que era um garoto representado como muito magro, raquítico, o Percy descreve ele até com um olhar muito faminto. E quando ele comeu o bolo, ele parecia uma criança de novo, né, galera? Porque pensa, ele sofreu muitos traumas, ele não tinha mãe, o pai dele era o pai mais discriminado do Olimpo. Então até no lugar que era pra ele ser considerado normal, que era no acampamento meio sangue, ele sofria uma espécie ali de preconceito. Então a vida pra ele não era muito fácil, assim, que nem o Percy, que era um dos protagonistas, filho de Poseidon, bonzudo, lindão. Ele leva o Percy lá até o castelo de Hades. Ele consegue fazer o que eles tinham que fazer. Porém, Hades breca e fala: filhão, você trouxe aqui um brinquedinho pra mim? Valeu. Como se o Nico tivesse, assim, junto ali com ele pra armar esse plano, porque o Hades era um pouquinho, assim, invejosinho e queria capturar o Percy. Mas, na verdade, o tempo todo o Nico tava tentando ali se provar, e isso é nítido quando o Hades fala pra ele, assim, que ele preferia que a Bianca tivesse sobrevivido. E eu acho que isso foi uma das piores dores, assim, que o Nico sentiu na vida dele, porque a única pessoa que ele tinha, que era da família dele, que entendia ele, que sabia que ele era diferente, tava falando essas coisas horríveis pra ele, né? Mas enfim, como a história ainda se passa pelos olhos do Percy, depois de toda essa confusão, a gente só vai ver o Nico lá na Batalha de Manhattan. Ele luta ao lado das caçadoras e o cara é forte para um caramba. E inclusive ele consegue convencer o pai dele, Hades, a participar da luta, coisa que ele não ia fazer porque ele não era um cara reconhecido lá do Olimpo. E quando a batalha finalmente acaba e os deuses vencem ali os titãs, enquanto tava todo mundo recebendo recompensas, o Hades estava no trono ali de visita, fazendo ali um carinho assim no seu filho. E, gente, pode não parecer porque o Percy tá em todo momento, mas o Nico foi peça-chave para eles conseguirem vencer os titãs. O Nico levou um deus a mais que era muito poderoso, que era o pai dele, Hades. O Nico que convenceu o Percy a banhar-se no rio Estige para poder ter muitos poderes e ficar muito fortão e conseguir lutar com mais titãs. E foi nesse livro também que o Nico descobriu ali sobre a história da mãe dele, da família. Inclusive foi por isso que ele meio que entregou o Percy ali no começo do livro, porque o Hades prometeu algumas informações sobre a mãe dele que ele não tinha. E galera, acabando a primeira saga dos Olimpianos, vamos agora para a segunda saga, que é a dos Heróis do Olimpo, aonde ele tá um pouquinho mais velho. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, que me ajuda demais. Vocês não têm noção de quanto ajuda um like de vocês. E comenta aqui também, engaja comigo, porque assim eu me sinto mais motivada a continuar esse tipo de conteúdo. No primeiro livro dos Heróis do Olimpo, o Nico não aparece, até porque a gente conhece a narrativa desses novos personagens aí. No segundo livro, que é o Filho de Netuno, ele aparece lá no acampamento Júpiter. Então assim, a gente descobre, né, que tem os dois acampamentos,
e a gente vê ele lá, como se ele sempre fizesse parte daquele acampamento. E nesse livro a gente só vê ele ali no comecinho, quando o Percy chega no acampamento, né? E aí o Nico olha no fundo dos olhos dele e fala que não conhece ele, porque o Percy diz que, mesmo sem memória, ele tá ali pensando que ele conhece ele de algum lugar. Fala que ele é filho de Plutão e não de Hades, mas mesmo assim ele confunde ali alguns nomes. Mas é essa a participação dele no segundo livro. No terceiro livro, A Marca de Atena, os 7 semideuses ali que iam participar da missão já estavam formados e o Nico tinha sido sequestrado pelos gigantes Efilates e outros. E os 7 semideuses entraram ali no barco do Léo e foram ali na busca do Nico. No final, eles conseguem recuperar o Nico, só que o Percy e a Annabeth caem no Tártaro. Não dá muito bom essa missão. E aí a gente tem uma brecha pro quarto livro, que eu acho que é um dos mais importantes para a história do Nico. A Casa de Hades. No livro A Casa de Hades, eles estão ali em busca dos amigos Annabeth e Percy. Eles mais ou menos estavam matutando ali, descobrindo aonde que era a porta do Tártaro, e eles concordaram em se encontrar lá. Quando eles visitam Veneza, o Nico fala que ele fala um pouquinho de italiano, porque ele morou na Itália ali antes dele ir pro Cassino Lotus, né? Ele era ali um fugitivo de guerra. E mais pra frente ali do livro, o Nico e o Jason saem ali numa missão pra visitar o Eros, que é o nosso famoso Cupido, e o Eros comenta que o amor do Nico tá no Tártaro. No começo o Jason até pensa, a Annabeth, será se ele gosta da Annabeth? Mas depois o Eros ali dá uma cutucadinha assim nele e ele assume que o amor dele na verdade era o Percy, assumindo assim pro Jason, a primeira pessoa foi amiga dele, que ele era gay. Mas ele fala pro Jason que ele já tá superando isso e tudo mais. E depois disso ele começa a ser uma pessoa um pouquinho mais carinhosa. Ele se isola menos e até dá uns beijinhos na testa da irmã dele, a Rei. E por fim a gente chega no último livro da saga Os Heróis do Olimpo, que é o Sangue do Olimpo. Nesse livro, o Nico é um dos personagens principais ali, já que temos a narração dele, da Reina, do Léo, da Piper e do Jason. Como ele ficou responsável no último livro de levar a Athena Parton, eles viajam no tempo, ele leva a Reina e o treinador Ed pra poder levarem a Athena Parton em segurança até o acampamento Meio Sangue. Só que o Nico, quando ele viaja nas sombras, ele fica muito fraco, cansado e precisa dormir. E aí ele começou a perder a forma física dele e virar uma sombra. E a Reina, como é filha de Belona, ela sempre ali empresta a força dela pro Nico pra ele se reerguer e continuar a luta dele ali diária. E eles também conversam muito, tem uns diálogos bem legais deles, porque ela também é uma menina muito sozinha e tudo mais, então eles ficam bem próximos nesse livro. Em vários lugares o Nico acaba dormindo. E quando eles chegaram em Portugal, o Nico ele conversou com a versão romana do pai dele e ele disse pra ele que o Nico devia tentar ser feliz, que algumas mortes elas não podiam ser evitadas. E então o Nico foi atacado por uma matilha de lobo e ele matou o líder deles, que é o Lycaon, e saltou nas sombras de novo. Então ele foi sugado ali pela Hila, que é a irmã da Reina e a rainha ali das Amazonas, que são como se fossem as caçadoras ali de Roma. E depois deles passarem muita coisa juntos, o Nico fica muito mais próximo da Reina. Ele acabou ficando muito fraco e só não virou sombra porque o treinador Hedge cobriu ele com uma lama lá curativa. E eles continuaram ali até chegar com a Athena Parton no acampamento Meio Sangue. Lá ele encontra o Wilson Lassie, que mais pra frente aí virou o par romântico deles e que eles são muito fofos juntos, mas a gente não vai falar disso porque a gente só vai falar até Os Heróis do Olimpo. Só que aí, quando parecia que ia dar tudo certo, mas aí Gaia despertou e aí os gregos e os romanos se juntaram, porque eles chegaram lá também, né, pra atacar o acampamento Meio Sangue, se juntaram pra derrotar a Gaia. E os monstros que o Octavian tinha trazido ali também. E um detalhe importante foi o Nico, que não deixou o Will falar pra o Octavian que a capa dele tava presa no onagro, e aí ele acabou se matando sozinho lá, e bem feito, ninguém mandou. E aí com o fim da batalha, né, eles venceram. O Nico ficou pensando que o Léo morreu, então ele falou com a Hazel, tipo, consolou muito ela, porque ela gostava bastante do Léo. E o Jason ficou super feliz ali com o Nico mais feliz, o Nico mais vivo, e até chamou ele pra fazer algumas refeições com ele lá no acampamento Meio Sangue. E eles formaram até um time, né, na captura de bandeira. E por fim, o Nico ele vira pro Percy e fala pra ele que ele era muito apaixonado por ele, mas que ele já tinha superado, que ele não fazia o tipo dele
que ele e a Annabeth fossem muito felizes e o Nico fica outro Nico, assim. No final de HDO a gente vê o Nico como uma outra pessoa. E galera, o que vocês acham do Nico? Comenta aqui pra mim se ele também é o personagem preferido de vocês. Eu vou deixar aqui desse lado esse outro vídeo porque eu tenho certeza que se vocês gostaram desse, vocês vão adorar esse outro. Muito obrigada por me assistir até aqui e tchau!